paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A doutrina da lei e da graça. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento é dominado pela realidade da graça de Deus. Deus demonstrou em primeiro lugar a sua graça e posteriormente a lei. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. A nova aliança foi estabelecida com Cristo, o descendente, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é invalida de forma a abolir a promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo nos apresenta a ordem natural dos eventos, perdição e salvação. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural e depois o espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46. Não há como vir à existência homens espirituais sem antes existir homens naturais. Isto porque Adão é o homem natural e Cristo, o último Adão, homem espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Os homens provenientes de Adão são homens naturais, semente corruptível, e os nascidos de novo em Cristo, semente incorruptível, são espirituais, pois em Cristo, o último Adão, os homens espirituais vêm a existir. Somos informados por intermédio da palavra de Deus que todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus por causa da queda de Adão. Todos os homens estão debaixo de condenação, judeus, gregos, servos, livres, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação, que dá a vida. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Todos que procedem de Adão são vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Romanos, capítulo 9, versículo 22 a 23. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus disse todo aquele, engloba judeus, gregos, servos, livres, homens e mulheres. Em Jesus são feitos os vasos para a honra. Em Cristo, Deus revela aos homens a sua maravilhosa graça. Todos os que estão mortos em delitos e pecados, ou seja, na condição de filhos da ira e da desobediência, por intermédio da fé em Cristo, recebem poder para serem feitos nova criatura, filhos de Deus. Em Cristo o homem é novamente gerado, recebendo de Deus um novo coração e um espírito inabalável. Salmos 51, versículo 10. A condenação deu-se em Adão e a salvação em Cristo. O primeiro Adão trouxe condenação, o último Adão, redenção. Diante de Adão, condenação, e Cristo, graça redentora, o que quer dizer da lei? O que quer dizer de Moisés e de Cristo? Qual a relação entre a lei e a graça? É um erro considerar que, em primeiro lugar, foi exposta a lei e depois a graça, visto que a graça de Deus tem se manifestado salvadora a todos os homens. Hoje, porém, somos informados que desde os tempos eternos, Cristo é Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 20. A graça de Deus é antes da fundação do mundo,
a graça de Deus veio primeiro que a lei. Em segundo lugar, temos a condenação da humanidade, que se deu em Adão, e depois a lei. Paulo demonstra que a condenação é anterior à lei, quando disse: pois antes da lei estava o pecado no mundo. Romanos, capítulo 5, versículo 13. Da mesma forma, a realidade da redenção é facilmente observável desde Adão até Moisés. O que quer dizer de Abel, de Enoque? O que quer dizer de Noé, de Jó, Abraão, Isaque, Jacó e de José? Todos eles foram salvos pela graça, pelo intermédio da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 22. Primeiro temos a graça, depois a lei. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Deus demonstrou em primeiro lugar a sua graça. Não encontramos no Novo Testamento alguém que tenha declarado ser salvo por cumprir os quesitos da lei. Porém, por serem descendentes de Abraão, muitos afirmaram a João Batista e a Jesus que não precisavam de arrependimento. O jovem rico, apesar de guardar a lei desde a tenra idade, ainda queria algo para fazer que lhe desse o direito da salvação. Percebe-se que ele não confiava na carne, talvez por não ser um descendente de Abraão. Os judaizantes, por sua vez, professavam serem cristãos, mas queriam continuar guardando alguns aspectos da lei, querendo transformar o Evangelho de Cristo. Por esta causa, Paulo advertiu aos Gálatas, judaizantes, que queriam transformar o Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Perceba que a preocupação dos apóstolos era com o Evangelho de Cristo, visto que dissimuladamente alguns queriam transformar a fé do Evangelho. Eles buscavam negar a Cristo como único Senhor. A liberdade dos libertinos, a época de Paulo, era contra a distorção da verdade do Evangelho, uma vez que procuravam introduzir encobertamente heresias destruidoras, negando a Cristo como Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao 30. Visto que o espírito do homem é o centro de seu ser ético, e uma vez que a salvação é principalmente transação ética, segue-se que o homem precisa ser espiritualmente despertado e iluminado a fim de poder receber e aprender as coisas pertencentes a Cristo e aceitá-lo pela fé. Onde fica a lei? Onde encaixar Moisés? Moisés era profeta e falou de Jesus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Enquanto Moisés foi fiel na construção do santuário de Deus, conforme o modelo visto nos céus, Cristo, como Filho, criou todas as coisas e constitui homens como templos para a habitação de Deus. Essa casa somos nós. De igual modo, a lei era a sombra de Cristo, dando testemunho daquele que havia de manifestar, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros,
e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ao introduzir a nova aliança, a velha foi extinta, dizendo nova aliança. Envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Em Cristo foi estabelecida a lei da liberdade, onde as relações humanas não se pautam nas regras e leis, pois as leis são para os roubadores, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Longe de quem professa a Cristo viver em devassidão, e entregue aos desejos mundanos e profanos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Qualquer tipo de regra ou normatização legal imposta aos servos de Cristo leva à servidão. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. A base do serviço do cristão é bem sólida e superior à lei. Paulo é bem claro: servi uns aos outros, não através da lei ou norma, mas com base no amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. A obra para a qual Tiago exorta é a obra perfeita da fé, a perseverança. A fé sem a perseverança é morta, pois não terminou a sua obra. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Quem atenta para o Evangelho, a lei perfeita da liberdade, é bem-aventurado, pois nem Paulo escapou de ser taxado de carnal. Rogo-vos, pois que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar, com confiança da ousadia, que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Muitos cristãos têm dificuldade em entender a relação entre lei e a graça. Alguns pensam que a graça anulou a lei. Outros pensam que a graça e a lei são completamente opostas. A maioria dessas dúvidas tem origem na interpretação equivocada de alguns textos bíblicos. Romanos capítulo 6, versículo 14 é um dos principais textos bíblicos quando se fala na relação entre lei e a graça. Paulo escreve que o cristão não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tomado de forma isolada, fora do contexto, essa afirmação pode levar a falsos ensinos. A Bíblia definitivamente não diz que a graça anula a lei. Na verdade, ela mostra que Cristo veio cumprir a lei e não revogá-la. Mas como entender as passagens bíblicas que dizem que não estamos debaixo da lei? Em primeiro lugar, é preciso entender que a lei de Deus é a expressão da sua vontade. Ela reflete o caráter de Deus. A lei de Deus instrui o homem sobre aquilo que ele deve e não deve fazer. Assim, a lei indica como alguém pode ter uma vida de acordo com um padrão moral aceito por Deus. Essa lei está revelada e registrada de forma especial nas Escrituras. Deus revelou sua vontade ao homem de forma progressiva ao longo da história da salvação. Além disso, não necessitamos mais de intermediários, como os sacerdotes, para ter comunhão com Deus. Cristo é o nosso único mediador, e por intermédio de sua obra, todos os redimidos foram feitos reis e sacerdotes.
1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas também vimos que a lei moral de Deus não mudou e continua válida. O próprio Jesus falou sobre a imutabilidade da lei moral, em Mateus capítulo 7, versículo 17 a 19. A lei exorta, repreende, exige e condena, mas ela não pode salvar. A lei lança luz ao pecado, ela contrasta a perfeita justiça e santidade de Deus com a miséria humana. Ela aponta o erro, condena o pecado e mostra o que deve ser feito. Porém, ela não concede poder para o homem cumprir suas ordenanças, pois os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Logo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, nem mesmo no período do Antigo Testamento. A lei serviu como instrumento de salvação. Todas as pessoas que foram salvas na história da humanidade foram salvas pela graça, mediante a fé, como encontramos em Romanos capítulo 4 e Efésios capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz que o crente não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esta frase explica de forma perfeita a relação entre lei e graça. No entanto, ela não está dizendo que a lei foi anulada e que os cristãos não possuem qualquer obrigação moral. O homem, Adão, é escravo do pecado. Ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. Por isso, depois da queda, a lei opera somente para a morte. Deus enviou seu Filho para que a justiça da lei se cumprisse em nós, através da obra redentora de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo na vida do crente. Ele é capacitado agora a satisfazer as exigências da lei. Cristo fez o que não poderíamos fazer. Ele tomou sobre si a maldição da lei e colocou-nos debaixo da graça. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 5. O resultado é que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. O Espírito Santo conduz o redimido a uma vida de obediência à lei de Deus. Mas essa não é uma obediência pesada e forçada. Ao contrário, essa é uma obediência prazerosa que o faz ser cada vez mais semelhante a Cristo. O verdadeiro cristão jamais conseguirá olhar para a lei e a graça como coisas opostas. Ele sabe que a lei o orienta a uma vida de obediência e gratidão pela graça que o alcançou. Na verdade, é pelo espelho da lei que ele compreende a grandiosidade da salvação pela graça. Ele sabe que a lei é a perfeita vontade de Deus. E para ele, a vontade do Deus que o redimiu é graça. I love you more than words could say.